Renato foi transparente nas suas manifestações. Para ele, o Grêmio ficou devendo no primeiro encontro da final do Campeonato Gaúcho. Mas o técnico vê um ponto crucial para ser campeão no próximo final de semana em Porto Alegre. Nós vamos falar sobre o vestiário gremista, a sequência importante, que conta inclusive com uma Libertadores da América no meio do caminho e uma estratégia já definida. Depois da vinheta, aqui de Caxias do Sul, a gente fala sobre os bastidores e a repercussão do empate na final do Gauchão. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do Dupla KTO.com, onde a diversão acontece. Quem jogou no empate, como o Tiger Junk e eu fizemos na hora da Dupla KTO, se deu muito bem. O tricolor ficou no 0-0 com o Juventude aqui no Alfredo Jaconi, no primeiro encontro das finais do Campeonato Gaúcho. Aliás, se você quer ver a crítica do jogo, tudo aquilo que nós vimos aqui das arquibancadas do Alfredo Jaconi, você volta um vídeo de Grêmio aqui no Dupla, mas só depois do diário, tá? Eu quero falar com você sobre as leituras do técnico Roger e do técnico Renato a respeito do que vimos aqui no Jaconi. Convenhamos, não vimos um grande jogo, não vimos um bom jogo, vimos um jogo de muito estudo e o Renato inclusive concorda com essa ideia, tá? O Renato foi bem crítico em relação ao comportamento técnico dos jogadores em campo. Na avaliação dele, o Grêmio ficou devendo o futebol. Um dos motivos pelo qual o Grêmio não conseguiu ser um time mais agressivo, construtor, não conseguiu ter grandes oportunidades. O Renato entende que o placar de 0-0 ficou de bom tamanho para o que Grêmio e Juventude apresentaram. Tanto que, na avaliação dele, Renato, o Juventude não jogou melhor ou não teve melhores oportunidades, porque dos chutes do Juventude, na interpretação do Grêmio, tá? Eu tô falando aqui na ideia do Renato. Os chutes do Juventude são todos frutos de falhas individuais ou de saída de bola, são frutos de erros cometidos no sistema defensivo, que foram poucos, mas foram suficientes para que o Kaique fosse eleito o melhor da final no primeiro encontro. Tanto que o Roger, inclusive, também disse na entrevista coletiva, tá? O Roger teceu elogios ao trabalho do Renato, ao time do Grêmio, à forma como o Grêmio se comportou, mas, na opinião do Roger, o Kaique foi o melhor em campo. A final está aberta. A partida de volta lá na Arena no próximo sábado será determinante para a construção desse campeão gaúcho, seja Grêmio ou seja Juventude. E o próprio Renato deixou isso muito claro, dizendo que o 0-0 de Caxias do Sul, ele não pode representar absolutamente nada para uma avaliação futura. O Grêmio não pode ser colocado pelo empate fora de casa como um favorito ou como um time em vantagem na decisão. E o Renato até faz ali a ligação com o Inter, porque o Inter na semifinal veio aqui em Caxias do Sul e também ficou no empate e acabou vendo no estádio Beira-Rio o Juventude se sagrar finalista numa disputa de pênaltis depois de um novo empate. Mas o Renato, ele elegeu um vilão. Se ele não vê favoritismo ainda pelo lado do Grêmio, ele vê um vilão aqui em Caxias e um herói ou possível herói em Porto Alegre. Por incrível que pareça, esse herói é muito vilão, tá? O Renato criticou o gramado do estádio Alfredo Jaconi. Essa crítica aqui, ela é muito difícil de entender para nós que estamos do lado de fora do campo, porque o Kudê já havia feito essa crítica no enfrentamento do Inter contra o Juventude. Agora o Renato vem aqui e fala do gramado, dizendo que é um gramado muito duro, que atrapalha o estilo de jogo do Grêmio, que o Juventude acaba ficando um pouco mais acostumado a um jogo físico por conta desse gramado e que na Arena, o gramado da Arena, que é de boa qualidade, vai permitir com que o Grêmio desenvolva o seu futebol. Chega até a ser um pouco estranho a gente ver o gramado da Arena sendo elogiado, inclusive pelas pessoas do Grêmio. O gramado, que sempre é uma pauta negativa, dessa vez foi buscado como algo positivo, algo a ser comemorado para o jogo da volta, já que o gramado daqui foi muito citado na entrevista coletiva do Renato como um dos motivos que fizeram com que o Grêmio não desempenhasse um bom futebol. Importante dizer também aqui, fazendo uma vírgula, tá? O Renato, ele não colocou no gramado a culpa pelo empate. Ele utilizou o gramado para dizer que o Grêmio não esteve bem tecnicamente, que foi um dos motivos para um futebol mediano, mas que os jogadores também não atuaram bem e que o Juventude teve uma importância muito grande dentro dessa avaliação, porque o Juventude conseguiu anular as questões ofensivas do Grêmio, conseguiu anular o sistema de meio campo.
o ataque, deixando o tricolor em maus lençóis nesse primeiro enfrentamento. A partir deste domingo, o foco vira para a Copa Libertadores da América, mas não vira por completo. A comissão técnica gremista confirma: o Grêmio vai preservar titulares para o jogo de estreia na Copa Libertadores. O The Strongest, em La Paz, na altitude de 3.600 metros, é uma pedra no sapato na decisão do heptacampeonato. E o Grêmio vai preservar. Quem vai preservar, como irá preservar, essa é uma discussão que será construída e finalizada no domingo. Existem algumas questões que serão pesadas, como o nível de desgaste de alguns jogadores na temporada. Por exemplo, o Walter Kahneman, ele tende a ser preservado, um jogador que atuou bastante na temporada de 2024. Entretanto, o sistema defensivo do Grêmio está bem comprometido, o Jeromel está fora, os garotos estão aqui completando o grupo, então é muito difícil fazer essa equação. O Renato vai fazer e a definição virá, afinal de contas, a viagem está prestes a acontecer. Mas o Grêmio vai preservar, deixar um pouquinho de lado, né, a força máxima na Libertadores da América, tendo em vista a disputa do hepta, que acontecerá na Arena. O Renato já pediu 50 mil torcedores, será um grande jogo e a expectativa já começa a ser muito grande a partir do meio da semana, depois da estreia na Libertadores, para este compromisso. O Grêmio volta para Porto Alegre, foco momentâneo na Libertadores. A boa notícia é que ninguém se machucou nesse jogo aqui. O Jeromel vai ser avaliado. O Jeromel, ele nutre uma possibilidade bem grande de ser alternativa para a grande decisão do Campeonato Gaúcho, mas não agora para o jogo contra o The Strongest. E quem também pode ser relacionado é o Cuiabano, que está voltando aos trabalhos, tem treinado, tem feito parte da rotina gremista, pelo menos um banco de reservas, já que o Mike volta naturalmente ao time titular. Soteldo está progredindo, jogou mais contra o Juventude, e é uma possibilidade, tá, para o jogo da Libertadores, mas a gente fala mais sobre isso nos próximos conteúdos. Por enquanto, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.